Olá, seja muito bem-vindo ao canal Roger Racing. Hoje o assunto desse vídeo é um pedido de um amigo aqui do canal, o Edmilson Santos. O Edmilson pediu: Roger, você pode passar aí algumas dicas de como você faz para ajustar os freios, principalmente para que ele não fique, grudando, para não dar aquela freada que destrói o pneu toda vez, ficar pegando. Eu penei durante muito tempo com isso. No Automobilista 2, muito. A minha freada sempre desgastava muito mais os pneus que os demais. Então eu estava na corrida com metade do pneu e o pessoal ainda com pneu novo. E eu acabei descobrindo que isso era por causa de algumas configurações que eu utilizava. Então vamos lá, são 3 passos. O primeiro passo é com relação ao programa do seu equipamento, do seu setup, especificamente aquele que controla os seus pedais. No meu caso aqui, o G-Hub. Então, eu vou abrir aqui o G-Hub para a gente dar uma olhadinha. Tem G-Hub, L-Hub, vai depender do seu equipamento. Seu equipamento tem um programinha aí que você instala que faz, a interface dele, os drivers dele com o seu computador. Então vamos lá, aqui ó, o meu é Logitech Direct Drive Pro, beleza? Então olha só, tá aqui o volante. Aqui no volante eu tenho a parte de configuração do volante mesmo, que não é o caso, e tenho a parte dos pedais. Então aqui é o seguinte, vamos falar de freio, tá? Eu vou pisar no freio. Tá vendo que eu piso no freio? Ele não chega no 100%. Ele está com 18 quilos, tá? Por que eu deixo ele com pouco peso? Porque a minha cadeira aqui, ó, ela anda para trás. Se eu colocar ele aqui 40 quilos e eu pisar, o efeito é que a cadeira vai andar para trás. Então, só nos dias do campeonato, que aí eu coloco aqueles calcinhos embaixo das rodas da cadeira, que eu consigo colocar um peso maior. Mas o importante não é nem isso. O importante é, quando você dá aquela freada, você chega no 100, você deve controlar aqui, ó, o seu pedal de freio para quando você der a freada, chegar, ó, tá vendo o meu, ó? Vou pisar. Olha lá, tá vendo? Se eu quiser dar uma freada pancada, eu dou, certo? Mas o natural é assim, ó. Tá vendo como ele sobe devagar? Ele não dá aquela travada de roda. Normalmente, quando eu pisar no freio, vai acontecer isso, ó. Ele demora um pouquinho para subir, ó. E quando eu solto, ele também demora um pouquinho para voltar. Então começa tudo por aqui. Vá no seu programinha de controle dos seus pedais e faça este controle aqui, mais ou menos de acordo com a sua pisada, com aquela que você pisa no jogo, beleza? Então agora nós vamos para o passo 2. O passo 2 acontece aqui dentro do automobilista, que é aqui em controles, configuração. Olha só, aqui você pode configurar a zona morta do freio. O que é a zona morta do freio? Seria mais ou menos um tempinho ou um pedacinho da pisada no freio na qual ele ainda não vai acionar o freio. Eu uso 0, porque eu já configurei legal lá no G-Hub. Se você não consegue configurar legal lá, você pode colocar uns de 5, 6, 7 aqui, para que você tenha um delayzinho na freada. Tá? Como eu já estou muito acostumado, para mim é 0. Essa sensibilidade aqui do freio, ela é muito importante. Porque se você colocar muito alto, vamos supor que o seu aí está assim, ó, com 90. Qualquer pisadinha aqui no freio, o jogo entende que você quer parar o carro. E isso aqui é o maior motivo de travamento de roda, tá? Então, o normal, inclusive recomendado em alguns sites, é isso aqui ficar em 50, tá? Olha só o que diz ali, ó.
A sensibilidade do freio afeta a frenagem no jogo em relação a seu próprio comando de freio. Para que a frenagem no jogo corresponda ao seu próprio comando de frenagem, configure em 50%. Isso aqui é uma informação que antigamente não tinha aqui. Se você quer que o freio seja mais sensível assim que você acioná-lo, aumenta isso aqui. Ou seja, se você botar isso aqui em 90, quando você pisar, ele vai frear. Agora, se você colocar em 20, você mete o pé no pedal e ele não trava as rodas. Então aqui é o segundo ponto no qual você vai configurar. Agora vem a terceira dica, que é durante o jogo, quando eu estou correndo. Eu utilizo duas formas de frear. Aquela freada que eu quero frear na placa de 50, normalmente quando eu estou correndo com fórmula, com o carro reto eu dou a pancada e solto devagar. E aí eu contorno a curva rolando, não acelerando, rolando. Esse é um tipo. A segunda, que eu utilizo quando eu utilizo em carros de GT ou outro tipo de carro, que é, eu não dou essa pancada no freio. Eu começo a frear no 150 ou no 100 um pouquinho, e aí eu utilizo o trail brake, que é, eu faço a curva com pequenos toquinhos no freio e um pouquinho de acelerador. Aí você tem o quê? Você tem que usar os dois pés, o pé esquerdo no freio e o pé direito no acelerador, ou fazer punta e taco, quem não tem essa manha aí, né, de usar os dois pés. Ah, não, só gosto de usar o pé direito no acelerador e no freio. Bom, então aí você tem que dar um jeitinho de fazer um ponta e taco, que é você usar a ponta do pé no acelerador, né, e a outra parte do pé no freio simultaneamente, tá? Que é um pouco mais complexo. Se você usar os dois pés no freio, você vai conseguir fazer o trail brake, que é sensibilidade no pedal do freio, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e já no meio da curva dando o acelerador. É uma forma de frear bastante boa. Eu não gosto de fazer isso no Fórmula, acho que até nem sei fazer. Eu faço isso muito em carros de turismo, em outros tipos de carro, tá? Mas no Fórmula eu uso mais o padrão 1, que é bem próximo da curva, eu piso forte. Quando eu sinto que chegou na velocidade que eu vou entrar na curva, eu solto devagar, até dentro da curva. Eu não tiro o pé. Uma coisa que a maioria das pessoas faz errado é dar a patada e tira o pé imediatamente. Isso provoca inúmeros problemas. Um deles é você dar uma traseirada, o outro é o carro perder o controle de frente. Mas normalmente o que acontece é a traseirada, é a saída de traseira. Tem carros que você precisa manter um pouquinho mais o pé no freio, tá? Uma informação importante que é a seguinte: tudo isso que eu estou falando depende muito do balanço de freio, tá? O balanço de freio você pode colocar, inclusive, um botão no seu volante para você jogar freio mais para trás e mais para frente. Ó, então eu vou pegar um carro aleatoriamente e já vou mostrar. Tá vendo? Olha lá, freio, olha lá, eu estou aumentando o freio para frente, estou jogando o freio para frente, tá vendo? Olha lá, 70-30, ou seja, 70% do freio para frente e 30% para trás, tá? Ou seja, quando eu frear, ele vai frear 70% com as rodas da frente e 30% com as de trás. Eu vou trazer de volta agora, ó. Estou diminuindo a proporção, tá? Olha lá, ó. Vou deixar em 50-50, tá vendo? Olha só, esse é um carro difícil de pilotar, tá? Mas olha o que eu vou fazer. Eu não estou freando tudo, eu estou freando um pouquinho, tá vendo? Eu não freiei tudo. Eu só dei uma encostadinha, mas aí chega aqui, olha só o que acontece quando eu frear tudo.
Sentiu? Perde a traseira. Por quê? Primeiro, porque a distribuição do freio estava 50/50. Então, se eu tivesse aqui nessa situação, não vou colocar aqui um 65/35, ele vai me desclassificar se eu ficar andando na contramão, né? Mas vamos lá. Se eu tivesse nessa situação, a freada já era outra. Tá vendo aqui, ó? Aí já não saiu de traseira. Por quê? Porque eu joguei o freio para frente. Isso aqui também é sensibilidade. Ó, tô freando um pouco, não tô freando tudo. Vamos ver se a gente chega numa outra freada mais forte. Eu nem sei que pista é essa. Ah, é pra cá, inclusive. Tá vendo que agora eu freiei forte e ele não saiu de traseira. Por quê? Porque o balanço do freio está correto, tá? Esses processos de frenagem, trail brake, pancada e solta, isso tudo é um assunto bem mais complexo, tá? Isso tem muito a ver com aonde você freia, em que placa você freia, se você gosta de tangenciar a curva reto por dentro, se você gosta de abrir e fechar mais a tangência para fora, isso vai variar muito. Eu não sou professor de pilotagem, eu não me considero um expert, eu sou um cara que tem muito tempo brincando aqui no simulador e ao longo do tempo eu fui tentando melhorar as coisas que eu fazia errado. E uma das coisas que eu fazia muito errado era a freada. Tá? Eu era aquele cara que dava paulada, tirava o pé e o carro saía virando e eu não entendia por quê. E aos poucos eu fui pegando dica com um amigo, dica com outro, percebendo como é que era a pilotagem dos caras que são mais experts e fui entendendo essas coisas, tá? Então essas 3 dicas são experiências minhas que eu estou tentando passar para você, mas não considere que eu esteja aqui dando aula ou ensinando qualquer coisa que seja, tá legal? É só para ajudar mesmo, a pedido aí do nosso amigo aqui, o Edmilson Santos, que é um cara que está aqui no canal com a gente agora, é um amigo, e ele assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre o efeito de uma pancada no freio faz com os pneus agora no carro, a partir dessa versão 1.6 aí, me parece que está mostrando isso muito mais visualmente, aquele quadrado que fica no pneu, né? Se você não viu, recomendo que assista aí. O que uma frenagem, uma travada de freio faz num pneu? E depois acaba com a sua corrida, porque aquele pneu vai ficar dando efeitos no carro. Beleza? Espero ter conseguido passar esses 3 passos para você configurar o seu equipamento e o jogo, e também ter ajudado em você começar a entender que existe mais de um tipo de freada durante uma corrida. A freada não é sempre igual, ela vai depender se a curva é muito fechada, se é mais aberta, se é um S, se você gosta de frear mais, sair mais rápido, ou se você gosta de frear menos e na saída da curva você já está acelerando antes. Isso vai depender muito da sua pilotagem. Tá? As dicas que eu estou dando aqui é para que você tenha um equipamento que não vai piorar a sua pilotagem, que era o que acontecia comigo. Porque não estava bem configurado, eu acabava me prejudicando naquilo que eu já nem era tão bom assim, acabava piorando. Hoje em dia eu consigo errar muito menos em freadas, porque eu cheguei numa configuração ideal para mim dos pedais ali, falou? Muito obrigado por assistir, muito obrigado Edmilson pelo pedido, cara, pela sugestão, que eu acho que foi sensacional, eu nunca tinha me ligado em falar um pouco sobre isso aqui no canal, e vai, acredito, ajudar muita gente. Um grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!